Hoje nós vamos falar sobre perdão. Uma oportunidade, Chico estava atendendo as pessoas e uma mulher chegou até ele e perguntou: Chico, quantas vezes eu devo perdoar meu próximo? Chico respondeu: 70 vezes 7. Ela olhou para ele e disse: mas espera aí, Chico, eu sou casada há 30 anos, o meu marido chega todos os dias bêbado, muitas vezes ele me bate e eu tenho perdoado ele constantemente. Se isso é verdade, Chico, 70 vezes 7, 490. Em 30 anos eu já perdoei ele muito mais do que isso. Então eu não tenho mais que perdoá-lo. Chico coçou a cabeça, ficou pensando, o que vai responder para essa mulher? Aí Emmanuel, o seu grande mentor, lhe diz: Chico, 70 vezes 7, cada erro, Chico. Chico voltou para a mulher e disse a mesma coisa. Então ela respondeu: mas Chico, se é 70 vezes 7 cada erro, então eu tenho que perdoar meu marido sempre? Ele falou: sim, minha irmã, você tem que perdoar sempre. É isso que Jesus quer que nós façamos em nossas vidas. Que nós perdoemos, que aprendamos a perdoar sempre as pessoas. Porque o perdão ele é terapêutico. As pessoas que armazenam o ódio, a inveja, as pessoas que armazenam coisas ruins dentro de si, em face de situações que achavam que foram injustiçadas, magoadas, e guardam isso dentro de si, elas vão acumulando dentro delas coisas que lhe vão fazer mal, inclusive fisicamente. Tem um amigo psicólogo que uma vez ele recebeu uma mulher e essa mulher estava transtornada. Ele mediu a pressão dela elevada, mediu os batimentos cardíacos dela acelerado, fez teste de diabetes elevada. E aí ele foi conversar com ela. Ele era um médico, ele é um médico espírita, né? Foi conversar com ela, perguntar como é que estava a vida dela, se ela tinha algum problema, alguma dificuldade, se tinha alguma coisa acontecido recentemente que a tenha transtornado. E ela, quase explodindo de raiva, disse: meu marido trocou o nosso casamento por uma mulher da idade dos nossos filhos. O médico olhou para ela e disse: a sua doença tem a ver muito com o estado emocional que você tem. Ela não aceitou. Não, doutor, o senhor está enganado. Me dá remédio. Ele falou: eu vou lhe dar remédio. Mas perdoa seu marido. Eu nunca vou perdoar meu marido, ela disse, esbravejando. Ele deu remédio, ela foi embora. Passou-se 6 meses, ela voltou. Mais triste, mais acabada, mais magra, mal arrumada. Doutor, diz ela, o seu remédio não fez efeito. Eu estou tomando há 6 meses e eu continuo a mesma. Aí o médico lhe perguntou: mas você já perdoou seu marido? Ela disse: não, eu jamais vou perdoá-lo. O pior de tudo, doutor, é que ele está feliz. Ele está estando bem com aquela mulher. Eu não vou aceitar isso nunca. O seu remédio está fraco, doutor. Me dá mais forte. E ele deu. Passaram-se 6 meses, ela não apareceu. Passaram-se 8 meses, nada. Quando estava completando 1 ano, ela aparece no consultório. Linda, bem arrumadinha, pintada, cabelos penteados. Ela chegou para ele e falou: doutor, o seu remédio é excelente. Olha como eu estou bem, doutor. Eu falei para o senhor que o senhor tinha que aumentar a dosagem do remédio. Aí ele lhe pergunta: você está bem mesmo? Se você está bem, como é que está a relação sua com seu ex-marido? Ah, doutor, a minha relação com ele não deu certo. Paciência, já arrumei um outro namorado. Eu quero que ele seja feliz, doutor. O que aconteceu com essa mulher? Na medida que ela perdoou o ex-marido, a vida dela se modificou. O que acontece com a gente? Quando alguém nos faz mal, quando alguém nos prejudica e nós ficamos constantemente lembrando do que ele nos fez ou do que ela nos fez, nós continuamos em sintonia com aquela pessoa. E isso não nos faz bem, inclusive fisicamente. Nós precisamos aprender a perdoar, mas perdoar de maneira honesta, perdoar de maneira sincera, perdoar do fundo do coração.
E isso não é fácil. Às vezes nós acreditamos que nós perdoamos alguém, mas no fundo nós estamos exatamente nos enganando. Ninguém está aqui querendo que se esqueçam as mágoas, os ressentimentos em termos de inteligência. Nós temos inteligência, nós guardamos aquilo que nos acontece. Mas existe uma forma de você saber efetivamente se você conseguiu perdoar aquela pessoa. É bem simples. Você fecha os olhos, lembra de tudo que aconteceu, aquilo que você sentiu e se observa. Verifica que se você lembrando de todos os fatos, lhe passam na cabeça, no coração, aqueles sentimentos que você sentiu da primeira vez. Porque se você sentir a mesma coisa, é sinal que você não perdoou. Porque quando a gente perdoa, a gente se desliga daquela pessoa. Nós não sentimos mais aquilo, não temos mais aqueles tipos de sentimento com eles. Nós vamos ficar amarrados se nós não perdoarmos. Então é muito importante que nós façamos esse exercício, que nós busquemos a verdade, que nós não nos ignoremos os nossos sentimentos, que nós percebamos se realmente a gente perdoou ou não perdoou essa pessoa. Por isso, meus irmãos, é muito importante nós cortarmos esse laço, esse sentimento negativo, para que a gente possa seguir, para que a gente possa viver. Existem vários tipos de perdão. O perdão a si mesmo o perdão a si mesmo. Muitas vezes nós cometemos erros, nós cometemos falhas. Muitas vezes a gente não faz aquilo que a gente gostaria, não alcançamos os nossos objetivos. E aí a gente fica chateado conosco mesmo. É onde advém o sentimento de culpa. Isso aí mesmo, sentimento de culpa. Eu me culpo porque eu fui ineficiente. Eu me culpo porque não fiz o que deveria fazer. E quando a gente se culpa, a gente não está se amando. Todos nós, logicamente, queremos fazer o certo, todos nós queremos fazer o correto, mas tem hora que, como nós somos seres humanos, nós vamos falhar. Nós vamos cometer deslizes, nós vamos magoar as outras pessoas. Então nós precisamos nos conhecer, saber dos nossos limites. E lógico, sempre tentar fazer o que é certo. Isso só depende da gente. E reconhecer seus erros é o primeiro passo para se modificar. Precisamos ter isso sempre em nossas mentes. Segunda forma de perdão é com relação às outras pessoas. Como eu disse para vocês anteriormente, todas as vezes que a gente não perdoa alguém, nós ficamos ligados a essas pessoas. E isso acontece não só nessa reencarnação, porque quando a gente reencarna, uma das coisas que a gente leva são os nossos sentimentos. Se eu tenho sentimentos de mágoas em relação às pessoas, assim como se eu tenho sentimentos de amor, quando eu desencarnar, eu vou levar comigo. Então, se nós morremos e temos imagens negativas, nós temos sentimentos negativos, quando nós encarnarmos novamente, nós vamos cruzar com essa pessoa em corpos diferentes, em roupagens diferentes. Mas o nosso espírito será o mesmo. Aí eu vou encontrar essa pessoa ao longo da outra vida, vou conversar com ela 2, 3, 5 minutos e vou ter o mesmo sentimento que eu tinha para ela na outra reencarnação, bom ou ruim. Por isso a necessidade de nós tentarmos nos relacionar, estar bem com todas as pessoas, porque isso a gente carrega ao longo de todas as nossas encarnações. Outro tipo de perdão que nós precisamos exercer é perdoar a Deus. Não que Deus necessite do nosso perdão ou nos dê causa para perdoá-lo, mas muitas vezes as coisas acontecem em nossas vidas e nós não nos conformamos com isso. Achamos que Deus está sendo injusto, como se isso fosse possível. Esse ser magnífico, justiça plena, amor pleno, jamais erra, nós erramos. Então muitas vezes nós, quando as coisas acontecem fora daquilo que a gente deseja, a gente acha que Deus está sendo injusto,
e podemos sim até ficar magoados com esse Pai de amor. Mas isso é um comportamento errado nosso. Precisamos entender que todas as coisas que acontecem na nossa vida são para o nosso benefício. Mesmo nas situações mais difíceis, nas contrariedades maiores, nos problemas maiores, até nas perdas de entes queridos, amigos que nos decepcionam, tudo isso faz parte do seu plano para a nossa evolução. Porque na medida que nós vamos entendendo os desígnios que Deus quer, nós vamos nos resignando perante a sua vontade. Nós vamos nos sentindo melhor. Aprendemos a lidar com a vida, a lidar com as decepções, os infortúnios. Conta-se uma história que um casal no século XVIII, camponeses que viviam da agricultura, tiveram 2 filhos, 2 jovens. E esses 2 jovens eram as pedras mais preciosas que aquela família podia ter. Um dia, quando já adultos, o pai saiu para vender as coisas que ele tinha produzido na roça, e ele fazia isso visitando algumas cidades próximas. E os filhos ficaram, e o pai, na sua viagem, demoraria mais ou menos 5, 6 dias para voltar. E naquela época, vocês sabem, não tinha telefone, não tinha meios de comunicação. Nós não tínhamos como localizar uma pessoa à distância, a não ser ir pessoalmente até lá. E logo após a viagem do pai, os meninos foram para uma festa na cidade ao lado. E quando estavam voltando, começou a chover muito, começou a trovejar muito. E eles estavam em uma carroça, e na hora que eles estavam voltando, essa carroça caiu num despenhadeiro. E eles acabaram falecendo. A mãe, quando soube da notícia, seu coração quase se partiu. E ela começou a pensar: perdi meus 2 filhos, não tenho como avisar meu marido agora, tenho que fazer o enterro sozinho. Mas minha maior preocupação é quando ele voltar e eu contar a ele que os nossos 2 filhos morreram. Ele já é idoso, é cardíaco, ele não vai aguentar e eu vou ficar sozinha nesse mundo. Ela, com toda a dor, providenciou o enterro, foi acompanhada por alguns amigos. Voltou para sua casa e ficou aguardando a vinda do marido. Passaram-se quase uma semana e ele retornou. Assim que ela entrou em casa, ele perguntou: mulher, cadê os nossos filhos? Ela falou: bem, vamos conversar? Espera um pouquinho, me conta da sua viagem. Ele, todo eufórico, alegre, tinha vendido tudo, contou da sua viagem em si, o lucro que tinha tido, os contatos que tinha feito, contou das sementes que tinha comprado para o replantio. Só que quando estava anoitecendo, ele perguntou novamente para a mulher: mulher, onde estão os nossos filhos? Ela não sabia o que dizer, pediu orientação a Deus naquele momento. Então ela começou assim: antes de te falar onde estão os nossos filhos, eu queria te contar uma coisa. Na sua ausência, apareceu um grande amigo meu, alguns anos atrás. Ele me deixou 2 pérolas, 2 pedras preciosas na minha mão. Eu cuidei dessas pedras preciosas. Eu limpei essas pedras preciosas, guardei como se fossem parte do meu coração. Só que essa semana passou e ele queria buscar essas pedras de volta. E eu não quero dar para eles. O marido, muito enérgico, falou: mulher, você é uma pessoa honesta. Se não são suas, devolve. Mas, meu bem, elas são muito importantes na minha vida. E eu não sei se eu vou conseguir viver sem ela. O marido retrucou: não interessa, devolve. Sabe o que é, meu bem? Essas 2 pérolas preciosas eram nossos filhos e Deus veio buscá-las. Conta-se que ele sofreu muito, ele chorou muito, mas aguentou. Entendeu o que Deus queria mostrar para eles, mesmo na dor. Perdoar. Será que nós estamos preparados para perdoar em todas as ocasiões? Será que nós conseguimos respeitar o limite de cada um, inclusive o nosso? E entender que essas falhas representam os nossos limites? Eu fico pensando, Jesus jamais nos perdoou, assim como Deus. E Ele jamais nos perdoou porque Ele jamais se sentiu ofendido com os nossos erros, porque Ele conhece
no fundo, cada um de nós, Ele sabe o que nós somos. E Ele fica numa torcida danada para que a gente melhore, para que a gente se reforme, para que a gente evolua. E quer que nós exerçamos realmente o verdadeiro perdão. E esse perdão só pode ser exercido através do amor. Que assim seja. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal. Curta nossa página Nestor Neto no Facebook e acesse o nosso blog. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus.